Esse é o vídeo relatório do experimento 5 que trata sobre o efeito fotoelétrico. Começando falando um pouco de forma conceitual, no efeito fotoelétrico, os elétrons são emitidos da superfície de um metal quando ele é exposto à luz. Ou seja, quando o catodo ou fotocatodo é iluminado, ele emite elétrons da sua superfície, a partir da absorção da energia dessa luz incidente. A partir disso, uma corrente começa a fluir entre o catodo e o anodo, e essa corrente ela pode ser anulada com a frenagem dos elétrons aplicando voltagem negativa, que é o que esse equipamento, que a gente pode ver aqui nas imagens, faz. A energia de um fóton é absorvida pelo elétron no catodo. E para que esse elétron seja emitido, a partir dessa energia do fóton, é necessário que esse fóton tenha uma energia mínima W, que é denominada função de trabalho. E é uma característica de cada material e é um valor dado em elétrons volts. Além disso, o efeito fotoelétrico só foi entendido no início do século XX, a partir dos estudos de Max Planck e de Albert Einstein, com o surgimento da ideia de quantização da energia. Antes, esse fenômeno não poderia ser explicado pelo modelo clássico da física, da teoria ondulatória eletromagnética, já que, nesse contexto, esse modelo apresentava algumas contradições e divergências. Falando um pouco dos materiais e do procedimento experimental, esse experimento 5 ele foi realizado utilizando como fonte de luz e fonte dos fótons, no caso, uma lâmpada de vapor de mercúrio. Além disso, o equipamento conta com uma fonte integrada de medida de baixa corrente, e isso permitiu com que a gente aplicasse voltagens de aceleração e de frenagem, e medimos também a fotocorrente correspondente. E para cada uma dessas medições realizadas, a gente teve cuidado de calibrar e preparar o equipamento, para que todas as medições fossem feitas com os valores corretos. E aqui nas imagens a gente consegue observar esses filtros específicos e que é possível ajustar para determinadas frequências. E aqui nesse vídeo a gente consegue observar como foi feito o procedimento experimental, que basicamente foi repetir o que é possível ver nesse vídeo, para todas as medidas e valores de faixa de frequência. Na medida 1, a fonte de tensão foi calibrada para variar de -2 a mais 30 volts, e o filtro de 436 nanômetros foi utilizado a fim de verificarmos o efeito da variação da intensidade da luz para uma mesma frequência. A intensidade da luz foi variada pelo diâmetro de abertura, de 2, 4 e 8 mm. Percebemos que com o aumento do diâmetro, há um aumento da intensidade da luz e da corrente. Isso ocorre porque quando se aumenta a intensidade da luz, mais fótons incidem sobre o eletrodo e mais elétrons são emitidos, aumentando a corrente de saturação para voltagens positivas. Na medida 2, uma abertura de 4 mm foi utilizada para filtros de 436, 546 e 577 nanômetros. Dessa forma, foi observado o efeito da variação da frequência da luz para uma mesma intensidade. Para filtros com menores comprimentos de onda, há um aumento da frequência e uma maior energia cinética dos elétrons ejetados. Na medida 3, com a fonte de tensão calibrada para variar de -2 a 0 volts, medimos a tensão de friamento para uma mesma abertura e filtros diferentes. Com os dados experimentais, traçamos uma reta. As medidas do potencial de friamento em função das frequências da luz incidente permitem a determinação da constante de Planck, H, e a função de trabalho, W. O potencial de friamento é uma função linear da frequência dos fótons, o que concorda com os dados experimentais. Vimos que os resultados calculados foram bem próximos do esperado, da mesma ordem de grandeza. Falando um pouco das nossas conclusões, a gente notou que as medições e os resultados experimentais foram bem coerentes com a teoria quântica, conforme a gente pode ver os resultados apresentados ao longo do vídeo. E a gente notou também que para uma mesma frequência, o aumento do diâmetro de abertura resulta em um aumento da corrente. E para um mesmo diâmetro, ou seja, uma mesma intensidade, menores comprimentos de onda aumentam a frequência e a energia cinética dos elétrons ejetados.
Então, é essa a nossa conclusão e a gente... só um comentário, a gente acha que compreender os princípios desse efeito, né, do efeito fotoelétrico, é muito relevante no nosso contexto de engenharia elétrica, visto que esse efeito está presente em muitos aparelhos eletrônicos, em sistemas de energia, em sensoriamento, etc., na atualidade. Então, era esse o nosso vídeo. Obrigado.